noite, que a paz que excede todo entendimento esteja guardando o teu coração, a tua vida, a tua casa, o lugar onde você estiver. Estamos aqui, mais uma vez, estudando, fazendo uma sequência de vídeos, desta vez sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. Porque a Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Bom, no último vídeo, nós falamos da morte de Saul e sua família, né? Todos os seus filhos foram mortos, a cabeça de Saul, deles todos foram cortados e a cabeça de Saul foi levada para apresentar diante dos deuses dos filisteus. O caos estava estabelecido em Israel, a derrota, quando Saul foi derrotado, o exército israelita foi derrotado, todas as pessoas que estavam nas cidades saíram, né? Porque quando os guerreiros filisteus entrassem na cidade, eles iam matar pessoas, eles iam abrir uma mulher grávida pelo meio com a espada para saquear tudo que tem. Então, as pessoas com medo que essas coisas aconteçam, então eles tinham que sair, que morar no mato, né? Que se abrigar no meio das cavernas, dos matos que tinha na época. Sair, levar algum tipo de provisão para, ao menos, se manter lá no meio do mato. Bom, o que isso nos leva a pensar? Quando nós saímos do centro da vontade de Deus, o que acontece com as pessoas que estão à nossa volta? Saul era o rei de Israel. E quando ele sai da presença de Deus, ele continua fora da presença de Deus, ele não volta, ele não se arrepende. Então isso vai causar um horror tremendo lá na frente, com a sua própria morte, o abandono de Deus, com a morte da sua família, dos seus filhos. Alguns só escaparam, né, e não morreram. E, no entanto, as pessoas que moravam ali perto das divisas dos filisteus tiveram que fugir das suas casas por causa da violência daquele povo pagão, né, que não tinha nenhum respeito pela vida, queriam matar pessoas, iriam estrupar, né, as mulheres, no caso, uma série de coisas iria acontecer. Bom, talvez isso tenha acontecido, a Bíblia não relata, mas talvez tenha acontecido em alguns casos. Davi então lamenta a morte de Saul e de Jonatas, de toda a derrota de Israel, e então ele consulta o Senhor, né? Ele consulta, né? Passado alguns dias, ele consulta o Senhor e diz: deverei subir a governar alguma cidade de Judá? E Yahvé lhe respondeu: sobe. Então Davi indagou: a qual subirei? E a resposta foi: a Hebrom. Você está vendo que Davi tinha um hábito constante, né? Parece até que ele nem sabia se andar por si só. Eu devo subir, né, e governar sobre alguma cidade de Judá, né, de Israel. Sim, você sobe, governe sobre um. Aí então, qual cidade? Ele pergunta. Aí então o Senhor diz: a Hebrom. E Davi sobe, né, levou os seus soldados, as suas famílias, né, que ele tinha constituído ao longo de todo este tempo, e eles ficaram morando na cidade de Hebrom, cidades vizinhas. Então os cidadãos de Judá, né, foram a Hebrom, e ali Davi, né, era da tribo de Judá, ali ungiram a Davi o seu rei, né? Então Davi passou a ser o rei da tribo de Judá. Davi foi rei na tribo de Judá por 7 anos.
Durante o tempo que ele ficou na tribo de Judá, por 7 anos, houve guerra entre as outras tribos de Israel, né, o exército, né, de Isbosete, que era um dos filhos, né, de Saul, que sobrou, né, e então o seu tio, né, que era Abner, o general do exército, né, também estava vivo. Eles guerreavam contra a tribo de Judá, né, para tentar manter a dinastia de Saul, né? Mas na verdade era uma batalha sangrenta, né? Nessas batalhas o filho de Zeruia, né, o Azael, morre pela lança de Abner, porque houve lá num dos combates um evento assim. E então seu irmão, né, o irmão de Azael, né, que era Azael, Abissai e Abner, e Joabe. Joabe, então, que era irmão de Azael e de Abissai, ficou com um certo ódio, uma certa reserva com relação a Abner. Houve então um cessar-fogo desse tempo, e nesse período alguns dos servos, né, de Isbosete matam Isbosete, né, lá na sua própria cama dormindo. E eles fogem e vão até Davi em Hebron para falar que tinham matado Isbosete, que ele poderia assumir o reinado. Quando a pessoa é segundo o coração de Deus, uma das coisas que ele mais abomina é a injustiça. E Davi disse aquele homem, se o homem que trouxe a mensagem, né, de Saul, que se tornou meu inimigo, né, que ele tinha morrido e tal, e que ele tinha acabado de matar Saul, que já tinha tentado se suicidar, então eu matei, então por que vocês acham que vão ficar vivos? E mandou também lá os soldados executaram aqueles homens que, de fato, falaram assim, como vocês podem matar uma pessoa que está dormindo, né? Então, atos de injustiça não é aceito num coração que é do Senhor. Uma pessoa que é segundo o coração de Deus não deve concordar com atos de injustiça. Às vezes você sofre atos de injustiça, às vezes você vê sua pessoa sofrendo atos de injustiça e as circunstâncias não permitem você fazer alguma coisa. Mas Davi estava numa posição e podia fazer alguma coisa e fez. Ele puniu as pessoas, né, com a própria morte, porque levaram à morte um homem inocente, pacífico, deitado na sua cama. Amados, nós temos que ter no nosso coração esse pensamento, nós temos que ter essa motivação de andar, né, em justiça, em retidão. Bom, Davi governou então em Hebron 7 anos, foi vitorioso, né? Foi vencedor em Hebron, e o povo de Israel então, sem o seu rei, sem o seu monarca, então foram e pediram a Davi, né, que reinasse sobre eles, né? Então, nesse período, Abner tenta fazer uma negociação com Davi, e aquela história que eu falei, o próprio Joabe o matou de forma também, ele estava lá em paz, né? Joabe acabou ferindo Azael na guerra, mas agora Joabe estava lá em paz, conversou com Davi, quando ele saiu,
Aí Joabe o chamou e foi dar um beijo nele e então entesou a sua adaga e o matou. Bom, de forma também justa. Tudo isso eu estou querendo que você veja, embora Davi fosse um homem que prezava muito pela justiça, o seu próprio sobrinho, general do seu exército, estava ali fazendo as coisas totalmente avessa ao que Davi aprovava, ao que Davi de fato apoiava. E isso trazia uma certa angústia no coração de Davi. Bom, esse vídeo vai ficar por isso. Porque as injustiças acontecem, nós não sabemos. Mas o ser humano, a pessoa segundo o coração de Deus, deve colocar dentro de si aquele desejo de sempre agir com equidade, de sempre agir com justiça. Que Deus abençoe a sua vida e que a graça do Senhor esteja sobre você. Que a justiça que provém da fé, que é conquistada no nome de Jesus, esteja na sua vida. Amém? Deus abençoe.